Isaías capítulo 28, versículo 12. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 12. O texto de Isaías é um texto onde o Senhor está confrontando o seu povo por conta da desobediência, da idolatria, do afastamento daquele povo de Deus. E Deus usa o profeta para confrontá-los. E começa até ali dizer que aquele povo se recusa a aprender. E por causa disso eles estavam sofrendo. E o sofrimento deles era justamente porque eles se recusavam a dar ouvidos àquilo que Deus estava querendo mostrar para eles. Mas no versículo 12 especificamente, hoje eu vou começar com o texto, diz assim: ao qual dissera, este é o lugar de descanso, deixem descansar o exausto, este é o lugar de repouso, mas eles não quiseram ouvir. Então, Deus está confrontando o seu povo porque eles estavam buscando uma maneira errada, a maneira de ter um conforto onde não era em Deus, mas nas coisas. E mesmo assim aquele povo estava insatisfeito cada dia mais, buscando uma maneira de encontrar conforto aonde não seria Deus. Então Deus vem e confronta eles porque eles estavam ignorando a verdadeira fonte de descanso, que é o Senhor. O próprio texto diz, falou, olha, esse é o lugar, mostra o lugar de descanso, mas eles se recusaram a ouvir. Então, nesses dias o Senhor está falando conosco e mostrando por meio das Escrituras, olha, há um lugar de descanso. Mas infelizmente grande parte de nós estamos buscando o conforto e o descanso em fontes que não trazem descanso, pelo contrário, só trazem mais cansaço, mais sobrecarga. E aí, quando nós nos sentimos assim, nós chegamos num estado de exaustão e de cansaço tão grande, que nós começamos a flertar com a possibilidade de jogar a toalha. Então, o tema da mensagem é a mesma da semana passada. Não jogue a toalha, parte 2. Então, caso você não tenha escutado a mensagem da semana passada, vá no YouTube lá da comunidade Teleios, entra lá na mensagem, não jogue a toalha, assista aquela mensagem, depois você acrescenta nessa. E nós, na semana passada, falamos dessa experiência de extremo cansaço e exaustão que muitos de nós estamos enfrentando hoje. Nós estamos vivendo numa epidemia de cansaço e eu vou mostrar por que hoje. E isso é resultado direto de períodos de altas demandas, grandes responsabilidades e muita adversidade. Então, é como uma receita. Períodos de altas demandas, onde nós somos altamente cobrados, exigidos. Grandes responsabilidades e muita adversidade. Nós precisamos entender que todos nós passamos por períodos assim, claro. A vida é feita de adversidade, porém, há momentos na vida em que nós nos sobrecarregamos. Eu costumo dizer que parece que problema nunca vem em gotas. Você já passou por fases assim? Né? Parece que nunca vem em gotas. Quando vem um, parece que quando você está tirando a cabeça para fora d'água, que veio uma onda e te afundou, você está tirando para fora, daqui a pouco vem outra e te afunda de novo, e você fica naquela briga. Aí você fala, meu Deus, não dava para vir a prazo? Não, parece que veio tudo de uma vez. Quem já passou por isso aqui? Aquele dia que você fala assim, meu Deus do céu, não devia ter levantado. Há dias que eu passo assim, eu falo, meu Deus do céu.
Todos nós passamos. E o problema é que nós nos esquecemos que somos humanos e nos deixamos submeter a períodos prolongados de altas demandas, grandes responsabilidades e muita diversidade. Comecei a falar isso semana passada, nós somos humanos. Deus é Deus, mas nós somos homens. E nós, às vezes, por conta disso, nós nos esquecemos dessa humanidade e nos permitimos nos sobrecarregar de circunstâncias que nos levam a essa fadiga, a essa experiência de extremo cansaço. E existe ainda um fator adicional a tudo isso. Porque há coisas que você também não tem controle, é fato. Que fogem do seu controle, que tem a ver com coisas externas, mas que te afetam também. Como conflitos que geram muito desgaste, perdas e decepções com pessoas de confiança e próximas afetivamente. Então, se agrega tudo isso, e quem passa por isso, principalmente por tempos prolongados disso, e se permite tudo isso, provavelmente ela vai chegar numa situação de exaustão profunda, aonde ela começa a flertar com a depressão e com o desejo de abandonar, de desistir, de jogar a toalha e falar, chega! Pessoas nessa condição, é muito comum até flertarem com a própria morte, porque começam a cogitar a possibilidade, falam assim, a melhor coisa era dar um fim nisso, porque eu não aguento mais. Como Davi, no Salmo 55, ele deixa claro isso. Olha, eu estou passando por tanta dificuldade que o meu coração acelera. Ele fala. Ele mostra que está tendo uma crise de ansiedade tão grande. E ele fala, eu enfrento a luta que for, eu enfrento o exército que sou. Mas ele fala assim, quando é o meu amigo, aquele que senta na minha mesa, que é esse que me trai, isso mexe com a minha estrutura. E nós aprendemos aqui semana passada que nós precisamos entender que tem coisas que mexem com a gente. Nós temos pontos de vulnerabilidade que quando isso acontece, ele faz com que a gente desmonte. Que drena a nossa energia, que suga a nossa capacidade. E quem são as pessoas que estão mais suscetíveis a esse tipo de problema? Fundo. Quem são? Todo mundo está suscetível, mas existem grupos de pessoas que estão muito mais suscetíveis a esse tipo de problema. Quem são? Primeiro, profissionais de alta performance. Atletas, psicólogos, médicos, executivos, gerentes, pessoas envolvidas principalmente com venda, ou que lidam diretamente com o público, porque eles são, primeiro, de alta performance, porque eles mesmos já se colocam em situações de sempre ir além. Mas também por conta das responsabilidades e do que eles representam, eles são exageradamente exigidos. Você já parou a pensar? Eu vou pensar num gari de rua, não estou aqui desqualificando ninguém. Mas um gari de rua, ele vai lá, ele varre a rua, limpa a rua, passa o dia todo, não é um trabalho fácil, debaixo de sol, de chuva, não é um trabalho fácil. Porém, na hora que dá o horário dele, ele acabou, ele vai embora, não tem ninguém ligando, falando, olha, tem uma rua aqui que ficou para limpar, ou está suja ali, a exigência é relativamente pequena. Agora, pega um alto executivo de uma empresa, que toda uma estrutura depende dele, e que ele não trabalha apenas para manter a estrutura, mas para fazer com que aquela estrutura avance, tem metas, tem alvos, e ele está o tempo todo ali sendo cobrado, porque ele precisa dar resultado. E são resultados anormais até.
Pessoas que trabalham 14, 16, 18 horas, às vezes sábado, feriado, por quê? Porque ele precisa dar conta. Então você percebe, quem é um outro grupo, são pessoas perfeccionistas. Porque toda pessoa perfeccionista tem a tendência de gastar muito mais tempo e energia para realizar uma tarefa. Pessoas perfeccionistas, elas são extremamente exigentes com ela e com tudo. Então elas gastam muito tempo, muita energia para realizar uma tarefa, às vezes, que não precisava de tanto, porque eles querem tudo perfeito. Normalmente, estava lendo algo esses dias sobre o burnout, porque antigamente falava assim, hoje tem um nome para isso, burnout, nome bonito. Antigamente falava assim, o sujeito ficou estafado. Mas falar burnout é mais bonito, dá até vontade de ter burnout, né? Mas eu estava lendo sobre isso, quem falou sobre isso estava dizendo que pessoas perfeccionistas, existe um grupo dentro das pessoas perfeccionistas que elas adquirem burnout, ou essa estafa, se elas estiverem em São Paulo, na Faria Lima, trabalhando num prédio como executivo, porque ela é muito exigente. Mas se essa pessoa pegar e falar assim, olha, eu vou para a praia e vou vender coco, porque lá eu vou ter uma vida mais tranquila. Falou que essa pessoa também, porque ela é tão exigente com tudo, que provavelmente ela também vai adquirir o mesmo problema numa praia paradisíaca vendendo coco. Sabe por quê? Porque o problema não é o local, o problema não é o ambiente, o problema nesse tipo de gente é aqui dentro. É a sua mentalidade, a sua interpretação, a sua cosmovisão. Perceba que isso acontece muito, principalmente com mulheres. Há mulheres que desenvolvem quando ela não... e eu não quero que isso seja mal interpretado aqui. Mas há mulheres que quando não estão bem emocionalmente, sabe qual é um dos sinais que ela não está bem emocionalmente? Ela começa a se transformar na louca da limpeza. Estou dizendo que não tenha que limpar, por favor. Eu estou dizendo que aquela pessoa que começa a exagerar, e aí já quem está do lado já começa a não ter prazer, porque ela começa a ser muito exigente. Exageradamente exigente. Mulheres, tomem cuidado. Não estou falando que tem que limpar a casa, tem sim, por favor, porque aí o irmão gosta de falar, não, o pastor falou que não precisa. Não é isso. Equilíbrio. Pessoas perfeccionistas não entendem, parece que nunca leram o texto da criação, quando Deus terminava a criação, o que dizia? Está bom, por hoje é só. Perfeccionista não consegue, ele fala, não, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer um pouco melhor. Ele não consegue, ele quer ser até melhor do que Deus. O próprio Deus parou, mas ele não para. O próprio Deus entendeu, que falou, não, esse é o ponto, chega, aqui está bom, amanhã eu volto, eu termino, sabe? Vira as costas e, tem amanhã, hoje não, hoje eu vou desfrutar. E terceiro grupo de pessoas, são aquelas que são apaixonadas pelo que fazem. Por quê, pastor? Porque pessoas que são apaixonadas pelos que fazem, elas são pessoas tão intensas, que às vezes elas não percebem que elas não têm limite. Elas fazem aquilo com tanta intensidade, tanta paixão e com tanta doação, que elas acham que não precisam ter limites, porque elas fazem o que gostam. Então, já que gosto, eu vou me desgastar por completo nisso. Isso é muito comum. E eu vou falar
por causa própria, no meio de pastores. Uma coisa que eu tenho que desenvolver durante os anos foi entender os meus limites. Eu preciso ter limites para proteger de mim mesmo. E aí, pessoas que são apaixonadas, ela não coloca limites físicos, emocionais e intelectuais. E aí ela experimenta essa experiência, né, de extremo cansaço e exaustão. Eu disse semana passada e continuo dizendo, essa mensagem é também autobiográfica. Tem a ver muito com o que eu vivi nos últimos tempos. Aí aí nós criamos um outro problema, nós vamos cair em um outro problema, que é que quando a pessoa se entrega tanto, a dedicação e a entrega é tão grande, e como ela não coloca limites em nada, e a intensidade é tão poderosa, que aí elas se confundem quem são e o que fazem. Já não consegue saber mais o que é uma coisa e o que é outra. Pessoas que passam por essa experiência de extremo cansaço e exaustão, ela chega ao ponto que ela não sabe mais quem é e por que ela está fazendo, ou seja, ela não sabe mais, ela perde a sua identidade e ela não sabe mais o que é identidade e o que é a sua missão. E aí ela começa a se perder dentro dela. E aí elas passam a definir a sua identidade pelo que fazem e pelo sucesso que elas têm, pelo que fazem. Essa é a prática muito comum hoje. A minha identidade está ligada unicamente naquilo que eu faço, no valor que eu atribuo pelo que eu faço. E não no que eu sou. Quando estão entendendo, diga amém. Preciso entender que vocês estão entendendo essa linha de raciocínio. Esse é o mal de grande parte das pessoas. Elas não sabem qual é a sua identidade em Cristo e não têm noção nenhuma mais da missão, ou seja, do propósito de Deus para a sua vida. Ela está perdida, desesperançosa, cansada, fadigada. E aí chegamos num ponto crítico. Por quê? Porque pensa comigo, lá em Lucas 3, quando Jesus é batizado, vem uma voz do céu e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Veja bem, Lucas capítulo 3, Jesus vai ser batizado, todo mundo conhece esse texto. Vem uma voz do céu e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, ele ouve uma voz do céu que define a sua identidade. Você é filho amado. Jesus não tinha feito nenhuma pregação, não tinha discipulado ninguém, não tinha curado ninguém, não tinha libertado ninguém, mas a sua identidade estava definida. Você é um filho amado e ponto. A sua identidade, eu sou aquilo que Deus disse que eu sou, ponto. O que eu faço, o que eu não faço, não me define. O que me define é aquilo que Deus diz que eu sou. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela está ligada à sua identidade. Jesus não tinha feito nada, mas a sua identidade estava definida. Por quê? Porque para Deus o que eu faço é menos importante, mas o que eu sou é importante. Mas aí, em Lucas 4, quando ele entra na sinagoga, ele pega lá o texto do versículo 18,
né, você vai ler, ele pega o texto e ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para. Aí ele diz qual é a sua missão. Veja bem, primeiro ele ouve sobre a sua identidade. Identidade. Me desculpa, meu erro de português, corrigido pela minha esposa agora. Jesus, primeiro ele recebe a sua identidade. Mas aí, no capítulo 4, ele declara a sua missão. O Senhor me ungiu para. Eu sei o meu propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai descobrir o seu propósito sem primeiro descobrir a sua identidade. Se fala muito de propósito hoje, mas o propósito ele tem a ver com a sua identidade. Porque a maioria das pessoas que fazem muitas coisas, no final se perdem. Porque ela sempre correu atrás de um propósito, mas nunca se preocupou com a sua identidade. Em Cristo. Qual é a grande crise do século 21? Identidade. Ninguém mais sabe o que é. Eu sou o que eu acho que eu sou. Se eu acho que eu sou um cachorro, eu sou um cachorro. Se eu acho que eu sou um gato, eu sou um gato. Se eu como homem acho que eu sou uma mulher. Se eu sou mulher, eu posso me achar como homem. Por quê? Porque ninguém perdeu-se o senso de identidade. Por isso que há uma sensação coletiva de que está todo mundo perdido. Faz sentido? Faz sentido, igreja? A identidade de Jesus não está baseada no que ele faz, mas está baseada no que ele é. E aqui preste muita atenção no que eu vou te dizer. E parem de andar na igreja. Muitas pessoas estão cansadas porque estão tentando provar para os outros o que elas são pelo que fazem e alcançam. Vou repetir. Muitas pessoas estão cansadas porque estão tentando provar para os outros o que elas são pelo que fazem e alcançam. E isso é insustentável. A sobrecarga, o ser humano não tem estrutura. E por isso cada dia mais há a sensação de que é uma loucura coletiva. Eu tenho essa sensação o tempo todo, quando eu olho para a sociedade em geral. É uma loucura coletiva. Porque a necessidade das pessoas hoje é tão grande de querer ser aceita, de querer provar, mas ela se perdeu tanto em sua identidade, naquilo que ela não sabe mais o que ela é, porque ela acredita que ela só será alguma coisa quando ela tiver alguma coisa. Então ela gasta todos os seus recursos que são possíveis para ter coisas, para querer mostrar para os outros e buscar a aceitação dos outros. Eu não estou dizendo que ter coisas é errado. Eu estou dizendo que quando isso define a sua identidade, é um problema muito sério. Se para você acha que você só pode ser aceito se você tiver mais recursos do que você tem hoje, Mamon é seu senhor. Se você acha que para ser aceito você precisa ter um carro tal, isso mostra que Mamon é seu senhor. Porque quando você olha no geral, parece que todo mundo está meio que igual. Você pega as mulheres hoje, no geral, são muito parecidas. Eu estou falando de internet. Cara quadrada, dura, boca, cara de sapato. Cara dura, lábio preenchido, harmonização facial. Não sou nada contra isso, viu, Mônica? Por favor, não estou falando contra. Cadê Mônica? Vamos conversar, Mônica, sobre isso, estou precisando. O que eu estou dizendo é o seguinte, isso mostra. Eu acho muito interessante, porque quando eu venho para cá, eu passo por 2 academias. E eu fico prestando atenção no comportamento das pessoas chegando na academia.
é sempre o mesmo. É padrão. Os homens, tênis, meia até aqui em cima, shortinhos, blusa garratinha, uma garrafa d'água desse tamanho, fonezinho, e é tudo igualzinho. As meninas achando que é, né, alguma coisinha assim. Você fala, meu Deus do céu. Não há identidade, porque eu preciso me encaixar num padrão para ser aceito. Não estou dizendo também que ir na academia é errado. E o que fazer diante disso? Nós precisamos parar para ouvir de Deus quem somos. Perceba que a identidade de Jesus foi definida pela voz de Deus. E não pelas vozes deste mundo. Este mundo vai dizer para você, mulher, olha, você só será feliz se você for bem-sucedida, bonita, se você faz isso, se você faz aquilo. O mundo vai dizer para você, jovem, que você só será bem-sucedido se você se enquadrar dentro de um padrão até depravado. Você precisa ter uma roupa, um comportamento, uma sensualidade, e assim vai. E aí nós esquecemos de parar para ouvir Deus. Perceba que Jesus só começa seu ministério depois que ele ouve a voz de Deus afirmando a sua identidade. E nós, muitas vezes, estamos tão envolvidos em tantas coisas que nós nos esquecemos de parar para ouvir a voz de Deus. Eu gosto muito do Salmo 46, e ali no Salmo 46 fala que Deus é o Senhor da guerra, Ele quebra o arco, Ele faz isso, mas eu amo o versículo 10 que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como que eu sei quem é Deus? Aquieta. Tem hora que nós precisamos aprender, e por isso que nós estamos jejuando, por isso que eu estou dizendo, irmão vai orar, e por isso que lá no grupo eu fico cobrando os irmãos de orar. Irmão, por que eu cobro os irmãos de orar? Primeiro porque Jesus cobrou os discípulos de orar, mas eu cobro porque a experiência da oração, de você estar lá e ouvir a voz de Deus, é ela que vai gerar e definir a sua identidade. E às vezes faz tempo que não fazemos isso. A nossa conectividade está tão forte que a gente não consegue mais parar. Nós precisamos aquietar as vozes internas para ouvir a voz do Senhor. E nós precisamos apenas de uma voz, que você é filho amado. Você precisa entender que nós somos seres humanos agraciados por Deus, que Deus olha para nós e diz, eu te amo. Essa é a sua identidade. O problema, irmãos, e é importante entender que quando eu falo desse tipo de gente, e é muito comum hoje, é porque esse tipo de gente é motivada pela cultura atual, e eu vou definir como a sociedade do desempenho, e essa não é uma definição minha, tá? Vou explicar. A sociedade do desempenho mede as pessoas pelo que elas fazem. Nessa sociedade que nós vivemos atual, é a sociedade da performance, do desempenho, então você vale aquilo que você faz, não aquilo que você é. Por isso que as pessoas hoje, elas não dão valor mais para caráter, para gente nobre, elas dão valor para quem tem alguma coisa. Você precisa ser relevante. Essa é a frase de muito coach motivacional. Você precisa ser relevante, sim. Essa frase é boa, mas ela não é uma verdade total.
Você pode ser relevante no sentido de influência nas redes sociais, mas ser irrelevante espiritualmente. Ou irrelevante dentro de casa como marido, como esposa, como pai e mãe, como filho. Sabe, essa sociedade do desempenho, ela gera uma ideia, e eu tenho falado isso para a minha equipe nos últimos meses, um pouco sobre isso, e eu falo, olha, a frase nossa é menos é mais. A gente tem que combater isso. Menos é mais. Em que sentido? As pessoas hoje, isso é uma dica, principalmente para os mais novos. Porque vocês são induzidos a isso, essa sociedade, você é fruto disso. Não, você tem que fazer tudo, várias coisas ao mesmo tempo. E alguns acham que com 30 anos vai ter tudo, vai estar a tua vida resolvida. Então eu quero ser pai, eu quero ser marido, eu quero ser esposa, eu também quero ser influencer, mas eu quero também liderar algo na igreja, mas eu também quero montar um negócio, ser um empreendedor, mas eu também quero ajudar não sei o quê. E a pessoa vai acumulando funções e quer fazer tudo em um espaço pequeno de tempo. Não é que você não pode fazer, mas há uma vida toda. Mas não, nós queremos fazer tudo e acharmos que não, eu tenho uma meta, que daqui 1 ano, que daqui 3 anos, que daqui nós vamos estar assim, ótimo. Mas o que te custa isso? Qual o preço que você paga por isso? Como Jesus diz, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Porque a pessoa envolvida na sociedade do desempenho, ela chega num ponto que ela perde a alma dela. Ela se perde de uma tal forma que ela se torna insensível, ela já não sabe quem ela se perdeu na sua identidade, aí ela começa a querer fazer um monte de coisa, e o tempo todo é um novo projeto, o tempo todo é uma coisa nova, e assim vai, e ela não consegue sair, é uma insatisfação. Essa semana, o tema das lives, semana passada eu trouxe uma série de lives ali, devocional de manhã, tenho feito isso todos segunda a sexta, às 7 horas da manhã, e eu falei sobre renovação de mente, mas essa semana eu quero falar sobre insatisfação. Há uma insatisfação. Há uma história muito interessante sobre uns missionários que foram para a África e contrataram ali alguns homens locais para caminhar na floresta, e eles foram, e eles passavam o dia todo caminhando, quando chegava a noite, parava, armava acampamento, esperava a noite passar, e no outro dia levantava acampamento, e eles fizeram por vários dias isso, até que um dia esses missionários entraram, levantaram, e quando viram, os homens ali contratados não tinham desarmado o acampamento, estavam todos quietos, assim, em volta da fogueira. E aí os missionários foram lá e falaram, por que vocês fazem? Eles falaram, não vamos hoje. Falei, como não? Indignado. Ele falou, não tem condição. E a resposta deles foram, vocês estão andando tão rápido, que nós concluímos que precisamos parar, porque nós deixamos a nossa alma para trás. Há um perigo, e eu estou falando agora para os crentes. A história da Grécia Antiga, que remota às Olimpíadas modernas, é que o corredor saiu da cidade de Maratona, e por isso que existe a maratona, carregando a tocha até a cidade de Atenas, na Grécia. Por isso que a maratona tem 42 quilômetros, porque é a distância exata de uma cidade para outra. E todos nós vemos essa atitude, né, nas Olimpíadas, carregando lá e acendendo a pira olímpica. Mas nós vivemos um grande perigo. E o perigo é que nós podemos estar
correndo e não percebermos que a tocha apagou. Estamos lá. E não demos conta de que aquela tocha apagou. Você às vezes está fazendo o que você faz porque tem que fazer, mas a paixão se apagou. Não tem mais alegria, não tem mais prazer. Alguns fazem porque falar que se eu não fizer, a responsabilidade é minha. Outros falam, eu tenho que fazer, porque o que vão pensar de mim? E aí, pessoas assim, elas não suportam muito. Ela vai jogar a toalha uma hora, porque ela não percebe que ela tinha parado e ela precisava restaurar a alma. Restaurar a alegria, restaurar a paixão. Como nós cantamos aqui, e foi declarado, como o texto de Jó, às vezes nós estamos como um deserto seco. E eu vou dizer uma coisa, foi a palavra que o Senhor me deu desde o início, um pouco antes dos dias de jejum, meditando sobre esse assunto. A grande maioria, isso é uma palavra para você da parte de Deus, a grande maioria das pessoas não estão cansadas, elas estão secas, elas estão apagadas. Por isso o texto de Jó 14, que a árvore, há esperança para a árvore plantada, porque ao cheiro das águas ela brotará. Mesmo que aparentemente seja um toco no meio de um deserto, mas ao cheiro das águas, na hora que vier o rio de Deus, ela voltará a brotar. E às vezes, irmãos, nós temos que orar para o rio de Deus fluir nas nossas vidas. Eu fui muito impactado por 2 livros que eu li nesses últimos tempos. O primeiro foi de um escritor, filósofo coreano, que não é cristão. O nome dele é Bin Chong-han. Quem assiste dorama está mais familiarizado com essas expressões. Mas ele escreve um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Eu recomendo para quem gosta de ler. Ele me impactou muito. E aí, o pastor Edmar me indicou e me emprestou um chamado A Igreja do Cansaço. Eu não sabia que tinha. E esse pastor, vou dar o nome dele, Willibaldo. Os dois têm nome estranho, né? Willibaldo Neto. Só que esse é o pastor brasileiro. Ele escreve um livro, A Igreja do Cansaço, baseado no livro do coreano. E ele fala que nós vivemos hoje nessa sociedade do desempenho, da performance, da positividade. Olha aqui para mim. A nossa sociedade ela é tão positiva, né? Expressões como vai dar tudo certo, né? Eu posso, você vai conquistar. São partes. Aquela frase do Obama, da candidatura dele, yes we can, é isso? Né? Sim, nós podemos. O problema disso é que ela coloca aqui como se ninguém tivesse limite. Você pode todas as coisas. E o problema de estar influenciado por essa mentalidade é que quando as adversidades chegam, a pessoa não foi preparada para isso. Presta atenção. Por isso que esse é o perigo dessa pregação também positivista, triunfalista que muitos pregam e só pregam isso. E é disso que muita gente está cansada de igreja. Porque o dia a dia, a realidade de uma pessoa não é que ela vai ter vitórias todo dia, você não encontra isso na Bíblia. E aí esse autor, ele diz isso justamente. Que ele fala, qual que é o resultado desse tipo de sociedade? Ela está produzindo depressivos e fracassados.
E porque se tornou hoje uma epidemia global. Os números de suicídio estão mais altos do que nunca. A depressão é considerada a doença do nosso século. Os terapeutas não têm mais espaço em suas agendas para atender. Por quê? Porque esse tipo de sociedade produz esse tipo de gente. A cobrança de ser uma pessoa de alta performance é tão grande que nós vivemos com a constante sensação de que, por mais que nós fazemos, parece que nunca está bom e a gente não vai dar conta. Quem já passou por isso? Eu sinto isso. Às vezes, eu olho, irmãos, eu tenho me policiado em relação à internet. Porque, irmãos, às vezes, só, assim, você não tem noção do que é o trabalho de um pastor. A grande maioria não tem noção. Quanta coisa tem que fazer. O pastor trabalha, tem que se preparar, estudar, ler, orar, mas tem o trabalho administrativo, tem o trabalho da igreja, organizar as estruturas, treinar a gente, planejar tudo isso, fazer as coisas acontecer, mediar conflito, resolver problema, tudo isso. Pensar em culto, pensar em palavra. Uma mensagem, só para os irmãos entenderem, eu gasto em média de 5 a 8 horas por semana para preparar uma mensagem. Entre oração, leitura, estudo, é o tempo que eu gasto para preparar uma mensagem por semana. Para pegar aqui 1 hora. E aí, irmãos, eu vigio, porque se eu olhar às vezes na internet, a sensação que eu tenho é que eu estou fazendo nada. E aí eu me policio. Eu vigio muito hoje a internet em relação a isso. Eu tenho que guardar meu coração. E parece que eu sou cobrado. Há uma sensação, uma pressão de que não, eu tenho que fazer também. Aí eu tenho que fazer vídeo. Aí eu tenho que dar resposta. Eu tenho que fazer caixinha de pergunta. Eu tenho que fazer live. Eu tenho que fazer reels. Eu tenho que fazer story. Eu falei, eu não dou conta para isso. Eu não consigo. Eu sou 1, não sou 2. Sabe? Dentro disso, nós temos um problema também chamado de hiperatenção. Então você já tem uma sociedade, já tem uma cultura de alta performance, né, que sobrecarrega a nossa humanidade, a nossa alma, porque nós temos que o tempo todo estar em alto nível e a sensação é que você nunca está lá. Aí você tem um outro problema agregado de hiperatenção, que é quando eu tenho várias fontes de informações, mas nós não temos foco para nada. Eu falei semana passada sobre nós sermos um ser integral, e nós às vezes, nós estamos aqui, mas nós estamos lá. Eu estou aqui na escola, mas eu estou olhando o celular para lá. Eu estou aqui numa reunião, mas eu estou olhando a mídia social, estou olhando meu WhatsApp, e aí eu estou em casa, eu estou com a televisão ligada, com os filhos ao redor, com a família ao redor, mas eu estou dentro do celular também, olhando Reels, ou postando alguma coisa, ou querendo criar um conteúdo. E aí a gente se desintegra. Muita informação aqui na cabeça, gente. Aí você se desintegra, por isso que você tem a sensação de que você está um caco. Por quê? Porque o pastor Gilmar até me mandou um vídeo de um terapeuta profissional falando sobre isso, e ele fala que é uma coisa que está acontecendo hoje, chamada de fadiga das mídias sociais. Falou, o que está acontecendo? Ele falou que é um fenômeno que está acontecendo, de que as pessoas estão voltando das férias cansados. Por que isso acontece? Porque você pega, aí você fala assim, eu vou relaxar. E o que você faz na grande maioria das vezes para relaxar? Você liga o celular e fica vendo vídeo. Você passou ali 40 minutos olhando vídeo, mas parece que passou 10.
E nesses 40 minutos você foi recebendo informação em cima de informação. Informações de tudo quanto é jeito. Quando você termina essa experiência, o seu cérebro, você como ser humano, a sua estrutura não é preparada para receber tanta informação. O estímulo da lente, da luz do celular no nosso cérebro. Por isso que não se pode ver celular antes de dormir, porque ele tira isso, ele estimula, a luz faz isso. Por isso que você tem que trabalhar essa luz, você não pode ter luz branca no quarto, tem que ser luz amarela. É todo um processo para que possa liberar, porque o estímulo faz com que bloqueie no cérebro a liberação de melatonina. Por que explodiu a venda de melatonina? Você vai hoje, tudo quanto é lugar, fala melatonina. O que é melatonina? É a substância que o cérebro produz para poder pôr você no estado de sono. Mas que hora que a melatonina começa a ser liberada? Eu não sou especialista aqui, tá bom? Só sou curioso. Quando começa a mudar de pôr do sol, escurece. Por isso que você tem que apagar a luz. É a falta de luz. A luz certa. E a luz errada, ela faz, a luz do celular, a luz branca, a luz de TV, ela trava a liberação de melatonina. Por isso você não pode deixar, ai meu filho tem hiperatividade, ele é TDAH. Às vezes não. Às vezes ele é hiperestimulado. Ai, porque o TDAH não tem foco, sim. Mas às vezes não é o problema dele. O problema dele é que ele está tendo tão hiperestimulado que ele não consegue ter foco. Porque aí nós perdemos a capacidade de tédio. Já ouviu falar do o ócio criativo? Por que o tédio é importante para nós? Preste atenção aqui, vou falar duas coisas rápidas sobre tédio. Quando você era criança, os mais velhos aqui vão lembrar disso. Quando você era criança, você não tinha, às vezes, você não tinha celular, claro, você tinha uma televisão na casa para todo mundo quando tinha, e você não assistia, você não tinha muita opção de televisão, porque os programas, né? E aí o que acontece? Você ficava entediado. E aí o que acontece? Quando você ficava entediado, você ia fazer você ia criar alguma coisa. Por isso que a minha infância, a minha geração e outras gerações criavam os próprios brinquedos. Ele ia lá, cortava o bambu, fazia a vareta, descascava a vareta, montava o pipa. Aí ele não tinha a seda, ele fazia papel de pão, colocava em cima do fogão. Quem faz isso aqui? Colocava em cima do fogão para ficar estiradinho. Não era assim, pastor Edmar? Fazia capucheta. Quem não sabe o que é capucheta aqui? Levanta a mão. Você fala, nunca ouvi falar de capucheta. Aí, ó. Não sabe o que é uma capucheta. E eu também não vou falar, vai pesquisar. Você criava um carrinho, capucheta é uma pipa, na verdade, de papel, que você dobra, faz um estirante, põe uma rabiolinha e empina, você não tem que ficar ali, né? Você lembra disso, Gabriel? Capucheta, Gabriel é da quebrada, quebrada é lugar de capucheta, não é? Pipa de plástico, sacola de... Você criava o brinquedo. Você criava o arco e flecha. Quem aqui já criou arco e flecha? Eu. Você criava brinquedo de tudo quanto era jeito. O que acontece? Porque você estava entediado, você criava brincadeiras. 3 moedas era uma brincadeira, você criava ali com caixa de fósforo, você dava um jeito, você fazia, porque o tédio, ele é parte do processo criativo. Por que as nossas crianças atuais, elas estão com problema até psicomotores? Isso eu estou falando que são gente que já está dizendo isso, educadores assim por diante. Você percebe claramente nas crianças hoje, é tanto tempo de tela parado que eles já estão com problema, eles estão atrasados na fala, atrasados no andar, não sabem nem andar direito, você vê que eles quase tropeçam no pé deles mesmo, não sabem nem andar direito, tudo molenga, descompensado. Por quê? Porque não tem mais capacidade, está sendo tão hiperestimulado, não tem mais a capacidade, e aí nós como cristãos, olha aqui, nós perdemos a capacidade de
Deixa eu achar a palavra aqui que sumiu da minha cabeça. Contemplação. O tédio, a contemplação. É o momento de você ficar sozinho. Já percebeu que a gente não consegue ficar sozinho nem com a gente mesmo? O que você faz quando você está sozinho? Você liga a televisão, você liga alguma coisa no celular. Você não consegue mais ficar sozinho. Em silêncio. Qual foi a última vez que você ficou em silêncio sozinho? Seja sincero com você mesmo. E agora você está entendendo porque a tocha apagou. Perdemos a capacidade de ficar sozinho. Lembra que eu falei, nem no banheiro. Mas é o tempo todo. E aí a gente não consegue mais. Nós perdemos a capacidade de contemplar. E aí o que acontece? Nós precisamos aprender a dizer não para vários estímulos. E eu quero desafiar você que está aí. Eu tenho feito isso. Sexta-feira eu estava aqui, eu tinha preparado mensagem, eu estava aqui, o pastor Edmar pregando. E eu estava me policiando para prestar atenção na mensagem do pastor. Por quê? Porque você está aqui, daqui a pouco você está mexendo no celular, daqui a pouco dá um toquezinho, você já fica, ó, você quer ver? Se o seu celular der uma tremidinha no seu bolso, se você começar a acelerar o coração, porque o negócio está feio para o teu lado. Eu quero estimular a você. Você estar em família de forma integral. Como alguns jovens fazem, está proibido o celular no rolê. Senta todo mundo e fica aqui, ó. Não. Eu quero te estimular a estar em família em forma integral. Quando você sentar na mesa, sente de forma integral, desconecte, não liga a televisão, não liga o celular, não é o momento. Quero te estimular a estar na mesa com amigos de forma integral. Um seu devocional, irmão, para pensar no seu devocional. Tem gente que faz devocional, daqui a pouco ele está olhando na internet, daqui a pouco ele já, não, nesse devocional eu li esse texto, eu já vou postar alguma coisa. Não. Aí eu vou postar alguma coisa, porque essa palavra falou muito comigo. Não é a hora. Você está dizendo para Deus, espera aí, Deus, deixa eu fazer um negocinho aqui. Imagine a nossa conversa e eu virar para vocês aqui no meio da mensagem e falar, peraí, essa frase é boa aqui para Instagram. Vou criar aqui no Canvas uma arte. Quando você faz isso, desconecta. Essa mensagem, ela tem um processo de aprendizado. Se eu der esse tipo de pausa, vai desconectar e perde tudo. No culto, na célula, eu quero te motivar. Não fique olhando para o celular. Desliga. Na célula, faz isso. Esteja de forma integral ali se relacionando. E eu quero falar com os casais. Deixa eu ser muito sincero com casais aqui. Tem casal que está matando o seu casamento, não entende. Tem casal que não se curte, que não namora mais. Sabe por quê? Porque o celular está atrapalhando. A rotina. Então eu quero te dar algumas dicas até para esse jejum. Primeiro, restrinja o uso do celular na sua vida. Defina isso. Disciplina é liberdade. Olha aqui para mim, presta atenção. A verdadeira disciplina, a verdadeira liberdade está na disciplina de você aprender a dizer não para as coisas. E falar, não, o meu limite é esse. O que eu disse lá no começo? O problema é que nós não temos mais limite. Desconecta. Defina, olha, a partir de tal hora. Mas eu trabalho, ótimo, ok. Mas olha, a partir de tal hora da noite, não vou mexer em celular mais. Não vou, eu vou fazer outra coisa. Com os filhos. Eu quero até dar uma dica de jejum. Tem gente que precisa até jejuar disso. Vai fazer parte também. A partir de tal hora, mas a Bíblia, volta a Bíblia de papel. Não faça essa desculpa, não dê essa desculpa para você. Fala, eu não vou, eu percebo que isso aqui está me dominando.
eu vou desconectar. Toda vez que eu vou viajar com a minha família, eu faço um ritual, que quando eu chego no lugar, a primeira coisa que eu faço, eu tiro o relógio e guardo na gaveta. Porque eu falo, eu não quero ter hora para nada. Minha vida é tão... que eu não quero ter hora para nada, eu não quero saber. Não quero me preocupar com isso. Desconecta. Leia a Bíblia, leia livros. Qual foi o último livro que você leu? Irmão, não tem conhecimento, a melhor forma de ganhar conhecimento, a forma mais barata do que ler. Leitura. Leitura é fundamental, ponha seus filhos para ler. Fique em silêncio. Te desafio a ficar momentos de silêncio durante esses dias. Alguns momentos que você vai ficar em silêncio. Você fala assim, eu não vou fazer. Tem dia que eu entro no carro, eu desligo o rádio. Fica em silêncio. Aos casais, eu estimulo. Falo, a partir de tal hora nós vamos... mas o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar. Nós vamos namorar. Nós vamos se curtir. Nós vamos trocar carinho. Porque muita gente não está tendo isso porque fica no celular demais. Porque você fica vendo Reels, isso é uma fuga. Isso é uma droga. Isso é uma droga. Aí depois não vem colocar a culpa no diabo. O diabo levou meu marido, ele é vagabundo, ela arranjou outra que deu atenção que ele não recebeu, ou outro que deu atenção que ela não recebeu. Porque deu atenção. Não estou estimulando aqui o divórcio, estou falando de uma realidade. E se você é casado, cuide bem do seu, porque o negócio aí para fora está feio. Homem mesmo. Difícil. E aí, queridos, nós chegamos, e eu vou encerrar com isso. A banda pode subir. Nós chegamos a uma condição de estafa mental tão grande, chamada de infarto da alma. Onde a pessoa perdeu completamente a alegria, foi tomada pelo desânimo, e nós encontramos isso em Moisés. Eu vou voltar ao personagem Moisés. Se você está anotando Números capítulo 11, Moisés está lá com o povo, e o povo está cobrando demais, e muita exigência, exatamente o que eu disse aqui, muita demanda, muita exigência, muita pressão, milhares de pessoas ali. Chegou uma hora, e aquele povo desobediente, cabeça dura, chegou uma hora que Moisés falou, chega Deus, eu não dou conta, acaba com a minha vida, eu não quero mais, eu desisto disso. E aí você encontra um homem adoecido, um líder, um homem de Deus. Não podemos negar que ele era homem de Deus, mas estava adoecido. Sabe por quê? Porque Moisés esqueceu, ele fez tanto, ele se doou tanto, preste atenção no que eu vou te dizer, olha aqui. Ele se deu tanto, ele se doou tanto, que ele se esqueceu do porquê estava fazendo aquilo. Por quê? Ele perdeu o porquê da sua missão. Poxa Deus, por que eu estou fazendo isso aqui? Nós ficamos confusos, às vezes passamos por um estado de estresse tão grande que nós ficamos confusos em relação à nossa missão. E aí, eu quero encerrar de fato, fazendo 3 perguntas. E essa pergunta eu peço que você de alguma forma anote, depois você olha a mensagem, anota na sua casa. Eu quero te dar uma tarefa agora. Agora uma tarefa. Uma aplicação de tudo esse ensino. Até agora você recebeu conhecimento, agora você precisa aplicar esse conhecimento. A primeira pergunta que você precisa responder para entender sobre a sua identidade é: por que
Deus te chamou para fazer o que você está fazendo. Por que Deus te chamou? Para quê? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Precisamos entender o que Deus me chamou. Isso tem a ver muito também com as minhas qualificações e capacidades interiores. Nós precisamos parar para ouvir Deus. Falar, Deus, de fato, por que o Senhor me chamou para fazer o que eu preciso fazer ou o que eu estou fazendo? Segundo, pergunta: o que Deus não me chamou para fazer? Porque às vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não nos chamou, a gente vai se meter a fazer coisa que Deus não falou para a gente fazer. Quando você olha a história de Elias, lá, Deus fala assim com ele, vai lá e fala para Acabe tal coisa. Sabe o que Elias faz? Ele vai lá e fala com Acabe, aí ele desafia os profetas. Deus não falou para ele desafiar os profetas, para orar, vir fogo do céu, mas mesmo assim Deus honra. Sabe o que aconteceu com ele no final da história? Ficou estafado. Por quê? Porque na verdade ele fez o que Deus não chamou ele para fazer. Às vezes nós vamos além, às vezes Deus fala, ó, faz isso até aqui. Sabe o que a gente quer fazer? A gente quer ir além. Sabe uma coisa que eu aprendi como pastor? E esse foi um aprendizado dolorido para mim. Eu aprendi que toda vez que eu quis ser melhor do que Deus, eu sofri. É fato. Toda vez que eu quis colocar a mão aonde Deus não pediu para eu colocar a mão, eu sofri. Eu precisei aprender os meus limites. A lidar com várias coisas, principalmente com gente. Eu entendi que tem pessoas que eu vou caminhar até certo ponto, e daquele ponto em diante, não. Acabou. Essa é a realidade. E toda vez que eu quis andar além daquilo que Deus me chamou para andar, eu sofri. E terceira pergunta a ser respondida, você está anotando, para que você reflita isso. Para quem que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Nós precisamos entender o nosso propósito, a nossa missão. Porque às vezes nós vamos estar fazendo coisas, às vezes para provar a nós mesmos algo. Ou nós estamos fazendo coisas para provar para os outros alguma coisa, baseado não numa identidade e em uma missão dada por Deus, mas baseado em minhas feridas internas, em minhas dores, em meu orgulho. Eu vou lá, eu vou fazer. Vocês vão ver. Não. Eu assisti um documentário sobre o Michael Jackson, sobre o filme, o disco que ele lançou em 83, se eu não estiver enganado. Isso só os mais velhos vão lembrar. Do Thriller. Eu fiquei assistindo, porque foi um garoto que eu vi muito isso na minha infância. Mas é legal o seguinte, antes daquele disco tem um outro disco. E aquele disco que ele lançou antes foi muito bom. Só que ele foi muito rejeitado. Pelo fato dele ser negro, pelo fato de ser um disco mais voltado para música, para um grupo específico. E aí ele ficou tão injuriado, ele ganhou um Grammy só por causa disso, um prêmio. Ele ficou tão injuriado, tão indignado, que ele falou assim, também agora eles vão ver. E aí ele foi e fez o Thriller, que até hoje ninguém nunca vendeu tanto disco como ele, até hoje, 40 anos depois,
Ele vendeu, na época, mais de 50 milhões de cópias. Agora já... Na época, uma pessoa, um bom artista venderia 5, 10 milhões. Ele vendeu 50. Mas a questão é a seguinte: ele fez isso para provar, motivado por uma dor. Aos olhos naturais você fala assim, não, é assim que a gente supera. Em certo ponto sim, mas o problema é o seguinte: ele não se transformou em uma pessoa melhor, ele ficou mais doente ainda depois disso. E a história dele diz isso. Você pode ter grandes conquistas, não estou dizendo que não vá, mas se a motivação não for correta, essas conquistas podem trazer grandes dores. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Fique de pé.